Vamos iniciar nossa aula aplicando o conteúdo Princípios da Ótica Geométrica. Sempre que falamos em luz, podemos falar também em raios de luz. E um raio de luz é uma representação abstrata que está associada ao sentido da luz. A ótica geométrica é a parte da física que estuda a luz e os fenômenos luminosos, sem se importar com a natureza da mesma. Os raios de luz eles podem ser classificados em paralelos, raios convergentes e raios divergentes. Os raios paralelos, como vocês observam, eles estão associados a feixes de luz que não se cruzam. Então, se vocês observarem, os raios de luz são paralelos entre si e por isso eles nunca vão se cruzar, como vocês observam nessa imagem. Quando eles são divergentes, os raios de luz têm origem no mesmo ponto e se afastam um dos outros. Então, observem que divergentes eles se afastam de um ponto. E convergentes, como o próprio nome já diz, eles convergem para um ponto. Então, os raios de luz aproximam-se, convergem um dos outros e podem cruzar-se no mesmo ponto, como vocês observam na imagem. Eu coloquei alguns exemplos associados a essa classificação. Então, convergentes. Então, o feixe de luz, ele está associado ao quê? A uma aproximação. Então, ele está convergindo. Então, o feixe de luz converge, concentra-se no ponto. Divergente, então os feixes de luz eles divergem, né? Então, o que é que acontece? Essa luz, ela se afasta de um ponto. E os paralelos são aqueles feixes que eles estão em uma direção e esses feixes, claro, eles não irão se cruzar. Vamos agora à classificação dos meios ópticos. Quanto à propagação da luz, os meios materiais eles podem ser classificados em opaco, translúcido e transparente. Eu coloquei aí exemplos básicos. Então, os meios opacos, o exemplo, a madeira, o tijolo, translúcidos, papel vegetal, vidro, fosco, e o transparente, vidro, ar, água. Então, de acordo com o meio, esses feixes de luz eles podem seguir direções variadas. Os meios opacos não deixam passar a luz. Já os meios translúcidos, eles deixam passar a luz em trajetórias irregulares. Então, não permitem visão nítida, como vocês observam aí na imagem, esses feixes. Já os meios transparentes, eles deixam passar a luz em trajetórias regulares e permitem uma visão nítida, como vocês observam nessa imagem. Os feixes, eles estão com a trajetória regular. As fontes de luz elas podem ser primárias ou secundárias. As primárias são aqueles corpos que têm luz própria, ou seja, são os corpos luminosos. Já quando falamos em fontes de luz secundárias, são os corpos que apenas refletem a luz, que recebem de outros corpos, ou seja, são aqueles corpos iluminados. Um exemplo, a Lua, que apenas reflete a luz recebida do Sol, os planetas e os demais corpos que podemos citar como exemplo. É importante a gente destacar que se as dimensões da fonte de luz são desprezíveis, em face da distância de um corpo em que ele ilumina, tem sua fonte de luz pontiforme ou pontual, caso isso não ocorra, a fonte é considerada extensa, certo? Agora vamos para o princípio da propagação retilínea da luz. Então, de acordo com o que nós já estudamos, as direções dos feixes e dos raios luminosos vão variar de acordo com os meios em que eles são inseridos. Então, prestem atenção. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Então, esse é o princípio da propagação retilínea da luz, ok? Eu coloquei aí um exemplo, certo? Muito utilizado, que é o da câmara escura. Existem evidências de que a luz se propaga em linha reta
a formação da sombra ou penumbra e a formação da imagem invertida na câmara escura do orifício, como vocês observam. Então, o feixe ele vai se propagar em linha reta. Porém, nós estamos trabalhando com a câmara escura e com um pequeno orifício. E a imagem ela vai ser inserida de forma invertida. Ok? É importante destacar que a luz ela não contorna obstáculos porque se propaga em linha reta. Para que a gente consiga resolver as questões voltadas para esse conteúdo que nós acabamos de ver, é importante a gente observar essa imagem. Então, se vocês observarem, nós temos um lado AB e o lado da imagem. Então, o lado do objeto eu coloquei O, que é o lado AB, e o lado da imagem onde ele foi incidido. Então, a imagem eu coloquei como A' e B'. Se vocês observarem, nós temos também a questão de quê? De que o objeto ele vai variar de acordo com a sua distância. Nós vamos ver daqui a pouco um exemplo, ok? O feixe de luz, a partir de uma fonte pontiforme, é sempre divergente. Porém, se a fonte estiver muito afastada, os raios de luz tendem a se tornar paralelos entre si. Por exemplo, a distância, a altura de um prédio em relação a um homem que está a certa distância. Então, qual será essa altura? Então, os raios que o sol incidem nesse prédio. Então, cada questão ela vai ter uma característica diferenciada. Ok? Se vocês observarem, o P' e o P vão ser essas distâncias de projeções da sombra aí. Então, vão ser essas projeções. Vamos observar com um exemplo que vocês vão entender melhor. No mesmo instante, a sombra projetada por uma pessoa é de 2 metros e a de um edifício é de 30 metros. Sabendo que a altura da pessoa é de 1,80 m, determine a altura do edifício. Então, nós vamos utilizar a relação. Se vocês observarem, a altura do prédio ela vai estar em relação à altura do homem. E a distância, certo? Em que o homem está, vai ser em relação à distância do edifício. Vamos observar como podemos resolver esse cálculo. É uma simples regra de 3, em que há uma relação da altura com outra altura e de uma distância com outra distância. Então, observem que a altura H e a altura Hzinho, que eu coloquei como referência da altura do homem, são diretamente proporcionais às sombras projetadas. Então, 30 metros e 2 metros são as sombras projetadas no solo. Então, observem que eu coloquei H, certo? Que é a altura do prédio, está sobre ou está para a altura do homem, que é o Hzinho, e a sombra projetada do prédio está para a sombra projetada do homem. Então, H sobre 30 vai ser igual a 1,80 m, 1,8 sobre 2 metros. Regra de 3, 2 vezes H vai ser igual a 30 vezes 1,8, que equivale a 54. E como 2 está multiplicando a altura, 2 passa dividindo 54. Então, 54 dividido por 2 equivale a 27 metros. Então, essa é a altura do prédio no instante em que ocorreu essa incidência solar. Ok? Próxima semana eu vou aplicar uma atividade voltada para esse conteúdo e nós vamos dar continuidade até o final dessa unidade da próxima com os conteúdos de óptica, ok? Bons estudos!